Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui para a nossa última aula do nível 2, uma aula extra, na verdade, eu vou falar de um tema um tanto quanto polêmico, que é... deixa eu já colocar aqui, ó. O terror noturno, gente. Sim, muita gente tem essas questões, né, de diferenciar o que é terror noturno, o que tem a ver com a projeção, como lidar com isso, tá? Gente, na maioria das vezes, o terror noturno ele acontece no período da infância, ali entre 4 e 5 anos, podendo se estender até a adolescência. Mas isso não é uma regra, tá? Sendo que muitas pessoas na fase adulta também possuem esse tipo de experiência, tá? Ele, sim, está ligado à espiritualidade, até porque, quando nós dormimos, nós automaticamente saímos do corpo e nós temos as experiências extrafísicas, consciente ou inconsciente, tá? Você está dormindo, você está vivendo ali atividades extrafísicas, tá? Então, o terror noturno, ele acontece de N formas, tá? E existe sim a repercussão cerebral, tá? Existem duas formas de encarar o terror noturno. Ou numa projeção astral, ou mesmo na atividade cerebral, tá? O que seria na atividade cerebral? O cérebro, ele tem a... Como eu posso explicar? Ele tem a tendência de preencher lacunas. Quando você desenvolve um determinado medo, tá? Existe também as fobias, pessoa que tem fobia do escuro, não consegue ficar no escuro. Tem medo, muito medo do desconhecido. A fobia, ela gera lacunas, né? O cérebro, ele quer preencher essas lacunas. Como? Ele começa a gerar imagens para aquela pessoa justificar aquele medo, como um vulto que passa, né? Uma voz que a pessoa ouve. Geralmente aquilo pode ser sim uma atividade cerebral. Só que isso acontece quando a pessoa está mais desperta, quando ela está em vigília. Quando a pessoa dorme, adormece, o que acontece? 90, né, todo mundo sai do corpo. 90 não, né? 100% das pessoas, até os animais, saem do corpo. Nesse período, pode acontecer, antes da saída do corpo, a famosa catalepsia projetiva. A catalepsia projetiva é quando o seu espírito ele está no processo de saída. Então, o seu corpo ele paralisa. Por quê? Porque a atividade da consciência, a sua consciência, ela migra de um veículo para outro. Como ela está migrando para o corpo astral, então o seu corpo físico, ele fica catatônico, ele fica realmente em catalepsia projetiva, não consegue se mover. Só que é num período da migração, então a sua consciência está entre o corpo físico e o corpo astral, ela não está totalmente encaixada. Por isso que você tem a sensação de estar dentro do corpo e não conseguir se mover. Nesse período, acontece a repercussão extrafísica, ou seja, você começa a perceber o mundo extrafísico. E essa percepção, ela vem com tudo. Sabe? É como se fosse mudar da água para o vinho. E isso gera a sensação de medo. Mas um medo, assim, muito profundo, que também pode ser considerado um terror noturno. Então, você vai perceber energias densas, que geralmente acontece de ter energias densas no ambiente e você perceber aquilo com tudo. Vamos dizer que o seu terceiro olho, ele faz essa... Ele abre com tudo, tá? E aí você acaba se entregando àquela energia, sentindo aquilo, repercutir no seu corpo físico, e você não conseguir se mover, e aquilo se transforma, assim, num terror noturno, tá? Já os pesadelos é algo totalmente cerebral, são como sonhos, tá? Então, não está envolvido diretamente com a projeção astral. Está acontecendo totalmente dentro do seu cérebro, com as imagens oníricas. A diferença é que são sonhos ruins, com imagens ruins, tá? O plano astral pode influenciar de alguma forma? Depende. Depende da sua abertura para o plano extrafísico. Se você tiver com o seu campo energético totalmente aberto, pode sim influenciar. Os espíritos que estiverem ali presentes podem influenciar nos seus sonhos. Se você tiver com uma proteção, mesmo que você tenha pesadelos, aquilo está interno em você. O plano extrafísico não está envolvido diretamente, certo? Então, como lidar com o terror noturno? Gente,
as pessoas que começam a projetar de forma consciente, eu mesma já tive 2 terrores noturnos. E eu vou falar para vocês, terror noturno não necessariamente acontece à noite, por experiência própria, pode acontecer no período da manhã, antes mesmo de acordar, que é aquela sensação muito ruim, né, de uma energia muito ruim que vem te sugar, tá? O terror noturno é aquela famosa síndrome de perseguição, só que espiritual, tá? Extrafísica. Não tem aquelas pessoas que têm síndrome do pânico, síndrome de perseguição, acha que está sendo perseguido, né? Não sai na rua porque acha que está sendo visto por alguém, quer pegar. É o que acontece no sentido espiritual. Esse é o terror noturno. Você se sente sendo observado, né? Você se sente sendo perseguido por algum espírito, por alguma entidade extrafísica, um ser, até mesmo alienígenas, extraterrestres, tá? Existem relatos muito comuns de terrores noturnos com seres extraterrestres, né? A pessoa que falou que foi abduzida, mas que na verdade foi um terror noturno de algum pesadelo que ela teve, tá? Sonho lúcido. O sonho lúcido também pode interferir em terror noturno. Você achar que foi uma projeção astral, mas foi um sonho lúcido que envolveu um terror noturno. Terror noturno é aquilo que te gera medo. Resumindo, para não ficar aqui muito extenso e você não se confundir, o terror noturno é aquilo que te gera uma sensação muito, mas muito forte de medo, que te dá uma repercussão física, tremedeira, catalepsia. Gerou essa repercussão física, é considerado sim um terror noturno, tá? Como saber lidar com isso? Como saber trabalhar com isso? Conhecimento. Buscar técnicas de proteção, certo? Autoconfiança. Você tem que estudar espiritualidade e saber que você não está lidando com o desconhecido, e sim com algo que já vem de você, porque a espiritualidade já está em nós. A gente tem que entender que nós fazemos parte do mundo físico, mas nós somos do mundo espiritual. É da onde nós somos. Então, você tem que entender da onde você é para saber como lidar com aquilo. Saber que você, provavelmente em vidas anteriores ou em experiências, você criou certas rixas espirituais. É como aqui, gente. Aqui no plano físico não existem gangues, não existem pessoas que não vão com a nossa cara, pessoas que gostam da gente, que não gostam, e que às vezes querem mandar alguma energia negativa, falam mal da gente. É a mesma coisa do outro lado. E você tem que saber lidar com isso. Como? Atuando através da exteriorização energética e da ouve. O que vai fazer você se livrar de todas essas experiências negativas são 2 coisas. Primeiro, a ouve. O que é a ouve? Eu já devo ter falado aqui em algumas aulas. É a técnica da movimentação longitudinal energética. Você imaginar uma energia que vem aqui da sua cabeça, pensa na auréola, sabe a auréola do anjo? É basicamente isso. Está aqui na coroa, na sua coroa, e você fazer na própria vontade, a própria vontade vai fazer aquela energia se movimentar até os pés. Ela vai passar por todo o seu corpo até os pés. E fazer o movimento contrário, dos pés até a cabeça, né? Vamos dizer que ela sobe e desce, essa energia, aumentando a sua velocidade. Essa movimentação energética vai gerar uma repercussão de proteção, vai fazer com que energias ruins, consciências extrafísicas mal intencionadas se afastem e você consiga neutralizar a sua própria energia. E a partir disso, após essa técnica, você faz a exteriorização. Você imagina a energia, uma energia clara, uma energia purificada, sair totalmente do seu corpo, sabe? Por que você tem que fazer depois da ouve a exteriorização? Porque nós somos aquilo que sintonizamos. Se você exterioriza energia densa, energias pesadas, você vai atrair energia pesada para você, né? Porque aquela energia, ela vai estar em algum espaço, ela vai estar em alguma parte do seu ambiente. E ela fica ali, você não tem controle. A partir do momento que você exterioriza a sua energia, você não tem mais controle sobre ela. Se ela ficar ali, no ambiente onde você está,
aquela energia vai atrair outra energia ruim. Os iguais, né, se atraem. Nesse sentido da metafísica, os iguais se atraem. Então, você primeiro precisa neutralizar a sua energia através da ouve. Você está com aquela energia do medo, neutraliza, faz ela ficar sutil e aí você exterioriza. Você vai exteriorizar uma energia positiva, uma energia sutil. E exteriorizando essa energia sutil, você vai atrair entidades positivas. E aquela sensação de medo, que é o que você, né, já neutralizou, ela vai se dissipar, vai sair. E aí você vai voltar ao seu campo, né, de equilíbrio e vai sair dessa sensação de terror noturno, tá? Tanto que quando você vai realizar a projeção astral, é recomendável fazer essas técnicas todas as noites, antes mesmo de dormir, para você não correr o risco de ter experiências ruins. Você não vai estar livre de experiências ruins, até porque você está nesse campo para ajudar. Você entra num processo de projeção astral consciente com o intuito de ser um benfeitor, de ajudar o próximo, de auxiliar aquela consciência, aquele ser que está precisando de ajuda. Então, você vai lidar sim com espíritos que estão caídos. A diferença é que você vai estar amparado. Eles não vão poder interferir no seu campo energético. Por isso que você precisa fazer essas técnicas e essas, né, antes mesmo de dormir. Fazer uma oração, né? Quanto mais proteção você criar, melhor, tá? Faça uma oração para aquele ser que você acredita, né? Um anjo, um santo, um mentor espiritual, né? Peça para que eles fiquem junto de você, mas para que eles estejam presentes em você, você não pode estar denso. Por isso, a técnica da ouve é muito importante, tá? Ouve, ondulação voluntária, voluntária longitudinal de energias. Por que voluntária? Porque você vai estar expressando, né, manifestando a vontade de que aquela energia se movimente, limpando todos os seus miasmas e limpando o seu campo áurico e sutilizando as energias densas. Por isso, a recomendação para terrores noturnos é essa: faça a ouve todas as noites, antes de dormir, antes mesmo de fazer uma oração. Trabalhar as suas energias é tão importante quanto fazer uma oração, porque a oração já é um chamado, tá? Mas a ouve vai te fortificar, vai te fortalecer cada vez mais, tá? E tenha paz, sintonize-se com amor, né? Valorize muito o chakra cardíaco, que é o chakra do altruísmo. Quanto mais amor você sentir, como é que você vai sentir esse amor? Pensando em coisas boas. Não sintonize com filmes de terror, tá? Não estou dizendo que você tem que parar de ver filmes de terror. Eu mesma, às vezes, eu me pego vendo noticiários tristes na televisão. A gente tem que se munir disso e a gente tem que mudar a nossa consciência com relação a coisas que vemos na televisão, que muitas vezes são fantasiosas, né? E sintonizar com coisas boas, músicas boas, né? Orações, histórias bonitas. Tudo isso vai fazer você desenvolver o chakra cardíaco para sintonizar com o amor, né? É isso que os amparadores buscam nos projetores astrais. Projetores que estejam sintonizados com essa energia positiva, com a energia do amor. Nem sempre você vai estar com essa predisposição, porque o mundo ele é cheio de tribulações, e às vezes você tem que trabalhar muito, a sua cabeça fica muito cheia de coisas realmente, de necessidades do nosso físico. Mas tenha paciência. Não se pressione muito. Não é isso que eles querem de você. Eles querem autenticidade, espontaneidade, né? Eles querem liberdade. É isso, gente. A aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Anote essas técnicas no caderninho. Sempre tem um caderninho com lápis na mão. E busquem mais informações. Não fiquem apenas fechados aqui neste quadro, tá bom? Espero vocês para o terceiro nível de projeção astral, que esse sim vai ser aquele divisor de águas para a sua vida. Um beijo a todos e até a próxima aula.